Agora vamos rapidamente abordar aqui 4 cláusulas governamentais. Ele está assumindo um governo, preste atenção. Ele está assumindo um governo, ele faz essa referenda. A primeira: ao que as ocultas calunia o próximo, este destruirei, e o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. É complicado porque, veja bem, eu fiz essa divisão aqui para você. Aí você pode ir para John Hill, você pode ir para Ellicott, você pode ir para Barnes, você pode ir para Calvino, você pode ir para Martin Henry, você pode ir para John Charles Riley, você pode ir para os comentários de Edward, você pode ir para qualquer comentário. Esta é a divisão textual, esta que eu disse para você. Não é na minha cabeça que eu estou falando isso aqui, não. Essa é a divisão. Aí você pensa que você precisa escolher alguém que tem um cargo de confiança e que, de certo modo, vai influenciar aqueles que são do seu lado. Ou seja, um líder à procura de líderes que sejam fiéis. Essa é a proposta. Então, ele precisa escolher pessoas para trabalhar com ele. Sabe por quê? Ele não é um produto do meio. Não estou falando que ele é um produto do meio, embora aqui as ciências humanas têm dito que eu sou o resultado imediato das 5 pessoas com as quais eu mais convivo. Eu não posso andar com quem é pior do que eu. Eu tenho que ter inteligência emocional e intelectual para tentar procurar pessoas que sabem mais do que eu, ou que pelo menos compartilham dos mesmos ideais, para andar junto. Isso aí, irmão, não precisa nem de ser inteligente. A tua avó diz: diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, ele vai liderar, outros líderes serão colocados para liderar com ele, e ele precisa fazer algumas pontuações. A primeira que ele faz é: ao que as ocultas calunia o próximo. Ele quer gente de confiança. Olha aí. Está aí, primeiro. Ele quer gente de confiança. Ele não quer trabalhar com quem disse-me disse. E outra coisa, vocês prestem atenção no que o pastor vai dizer. Todas as vezes que o A fala do B, você sabe mais do A do que do B. A pessoa chega para você e fala: vou falar de fulano. Ele fala mais dele na terceira pessoa do que propriamente da terceira pessoa. Davi está dizendo: eu não quero gente que não seja de confiança para trabalhar comigo. É o que ele fala, ó, o que as ocultas calunia o próximo. E você sabe qual que é a ideia hebraica dessa palavra, calunia o próximo? Fala de uma língua tríplice contra o seu próximo. É a língua que mata 3 pessoas. Primeiro, o homem que ele calunia, aquele com quem ele comunica aquela calúnia, e ele mesmo que calunia. Morre os 3. Morre a vítima da calúnia, morre aquele que escuta a calúnia, e morre ele que calunia. No hebraico é a língua tríplice que mata. Davi está falando: eu não quero fofoqueiro aqui para trabalhar comigo, não. A palavra no grego fofoqueiro é sapros, pessoa que causa indigestão no corpo. Aí você vai lá na padaria, come um pão urinado de rato, e aí você chega na sua casa intoxicado, porque a intoxicação de uma conversa é infoxicação, infoxicado com a fofoca. Aí você está com náuseas do corpo, você começa a repudiar aquela vítima daquela calúnia na igreja. Aí você não consegue olhar no olho dele na igreja. Olha, o que eu estou falando é realidade. Você não consegue encarar aquele irmão nos olhos. Você não consegue saudar aquele irmão, porque tu foi infoxicado. Nem sei se tem essa palavra aqui agora. Você não consegue, por quê? Porque você, o fofoqueiro, o sapros, te endemoniou. Então Davi falou assim: eu não quero cochicho no palácio. Eu não posso ter cochicho no palácio. Eu preciso ter pessoas fiéis. Segunda coisa aqui dentro dessa mesma cláusula, a este destruirei o que tem. Agora, que é um imprecatório, né? Eu não vou entrar no assunto, porque não é uma proposta neotestamentária, mas é uma proposta veterotestamentária. Inclusive os nossos irmãos reformados, beijo aí para eles acreditam até em pena de morte, com base no texto de Romanos, que ele diz: quem quer o bem do governo, das autoridades, faça o bem.
Se você fazer o mal, o governo, ou seja, as autoridades, será o instrumento de Deus para te punir, ainda que a punição seja a morte. É o que eles falam. Inclusive eles creem em pena perpétua, eles creem em pena de morte, e eles ensinam inclusive o soldado a matar o bandido. Daqui a pouco eles pegam meu corte na internet e aí vira o sarauê. Mas desse jeitinho, está escrito lá na cláusula. O juízo é de Deus, né? Mas só Deus pode matar. Aí ele te pergunta, mas Deus mata através de que mão? Aí vem a discussão, não vou discutir. Aí Paulo, daí, por que eu fui falar? Eu vou cortar na edição. Aí tem um imprecatório, disse, eu vou destruir Davi, porque ele tinha autoridade, porque ele era quem? O rei. Então eu vou destruir o fofoqueiro na minha casa, no palácio. Aí ele fala assim, ó, o que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. E é complicado, viu, o João Guilherme, porque estas pessoas provavelmente receberão cargos de autoridade. Já basta a autoridade que elas vão receber. Elas não precisam acrescentar àquela autoridade a autoridade de si, a autocracidade de si mesmo. Não precisa inserir uma outra autocracidade. Eles já têm cargos de liderança. Então, sabe o que é? Irmão, para você ser mais fácil para entender, Davi está falando assim, eu não vou dar asa para cobra. Eu vou dar asa para pássaro. Diga glória a Deus, igreja. Ele disse, eu não vou dar asa para cobra. O olhar altivo, que já é altivo, eu não vou aumentar ele. Ele já está bom, daquele jeito. Ele fica lá na ralé. Eu vou levantar quem é humilde. Diga graças a Deus, igreja. Eu vou levantar quem é humilde na minha presença. É o que Davi. E aí, a segunda resolução, filtrarei aqueles que se assentem comigo. Aí, irmãos, o que eu já vi de pregador, lê esse texto. Gente, mas irmãos, é de uma simplicidade estupidificante. E ela fala, diz o Senhor, Ele vai nesta noite procurar os fiéis da terra. E aí ele fala, como se Deus, como se o texto fosse e não é. Gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui há 6 anos e meio. Aprendam a ler a Bíblia corretamente. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não é Deus, é Davi que vai procurar pessoas que são fiéis. Até porque Deus não precisa procurar, Deus já sabe. Esse texto aqui. Agora, a Bíblia é um livro humanamente divino e divinamente humano. Você entendeu? Diga amém. Então, não é fora, não é atípico. Ideias gramaticais, por exemplo, antropopatias na Bíblia, que é personificar sentimentos humanos a Deus. Não é norma. Não é um erro gramatical dizer Deus procurará. Porque a Bíblia comunica com quem? Com Deus ou com o homem? Com o homem. Então ela precisa transmitir aquela ideia. Para quem? Para o homem. Você entendeu, Messias? Então ela precisa transmitir aquele entendimento para o homem. Então fica fácil. Não, Deus está procurando. Não é errado dizer que Deus, nesse texto aqui, não. Tem nada com Deus. Eu estou dizendo que não é errado. Antropopatias. Porque muita gente pergunta, Deus se arrependeu? Porque lá diz que Deus arrependeu. Deus não sei. Gente, é antropopatias. Antropomorfia, você tem que estudar antropologia bíblica para você entender essas coisas. Davi fala aqui, os meus olhos, os olhos de quem, irmãos? De Davi, procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Aí ele quer pessoas, primeiro, ele quer pessoas fiéis. Segundo, ele quer pessoas para morar com ele. Terceiro, ele quer pessoas que andam em cetro de equidade. E aí ele está dizendo, essas pessoas que são, vamos categorizar diferente. A pessoa que é fiel, a pessoa que anda em caminho reto, 2 coisas eu faço com ela. Primeiro, vai morar com o rei. Segundo, vai servir o rei. É o que ele está falando.
tem nada de... Não precisa de ir para a exegese para você entender isso aqui. Ele está dizendo, vai morar comigo e trabalhar comigo e morar comigo, aqueles que são fiéis e aqueles que andam em caminho reto. Ah, pastor, mas eu quero pregar que Deus está procurando. Então pregue. Pode pregar o que você quiser. Agora, extraia isso aqui por aplicação. Não vai dizer que é o que o texto está dizendo, porque não é o que o texto está dizendo. Extraia por aplicação. Você quer ver que eu vou extrair por aplicação? Você está me ouvindo, irmão? Diga amém. Do mesmo jeito, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele está procurando os homens que são o quê? Fiéis. Para quê? Para que vivam com Ele, para que andam com Ele, do jeito que Davi procurou, quando governou o trono de Israel, entre os anos 1040 a 1000 antes de Cristo, na 11ª era do século, na 11ª era antes da idade cristã. Ele procurou lá os fiéis, irmãos. Ele procurou pessoas que são fiéis e que andam no caminho reto para estar com Ele. Do mesmo jeito, meu querido, dá glória, igreja. Oh, aleluia. É o Senhor Deus. Ele também procura os que são fiéis. Do jeitinho que Davi procurou os fiéis. E os que andam no caminho reto. Assim também é o Senhor. Aí você pode. E não é errado. Você leu o texto, você explicou o texto, aí você trouxe uma aplicação contextual. Os que entenderam esta coisa tão simples do ABC cristão, diga amém. Amém. O que você está... como é que é? Meu Deus. Então, assim, resolução 3, estou na terceira, são só 4, vamos terminar isso aqui. A terceira, conduzirei homens fiéis a fazerem parte da minha intimidade. Aí ele fala assim, não há de ficar em minha casa o que usa de engano. Você já viu, né, o pregador falando isso, né? Eu já vi muitas vezes. A Bíblia diz, irmãos, aquele que usa de engano não permanece. Já vi muitas vezes. Ele pode fazer isso, irmão? Sim ou não? Por aplicação. Por aplicação ele pode. Mas ele precisa dizer que essa é uma forma. É Davi dizendo para Deus. Davi está dizendo para quem, irmãos? O que ele vai fazer com o seu governo. Ele está dizendo para Deus como vai se comportar no governo e como serão as pessoas que trabalharão com ele. Nada disso aqui ele conseguiu cumprir. Quase nada disso aqui. Era uma falsidade terrível. Era uma mortandade terrível, era traição, um primo matando primo, Abner que briga com Joabe, e Davi, quando foi morrer, chamou Salomão e fala, mata fulano, mata ciclano, mata beltrano, não conseguiu. Mas ele disse aqui, não vai ficar na minha casa quem usa de engano. Por quê? Porque ele sabe que não dá para fazer andar dois se não tiver de acordo. Ele sabe que se o pastor conduzir uma igreja aqui, com 2 ou com 3 presbíteros, ou com 4 presbíteros, que é do contra, ele sabe, Davi sabe que não funciona, o pastor sabe que não funciona. Aí eu estou dizendo para Deus, eu preciso que as pessoas honestas andem comigo. E outra coisa que ele fala aqui, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Irmãos, repita comigo. Pessoas fiéis, fala alto, pessoas fiéis precisam fazer parte da minha vida. É o que nessa terceira. A quarta, para encerrar, ele fala, farei uma profunda e radical reforma. Não negociarei com os incrédulos. Aí ele fala assim, manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Qual é a cidade do Senhor aqui nesse texto? Qual é o nome dela? Jerusalém. Isso aqui, viu, irmão Cristiano, é uma ideia hiperbólica. É outra figura de linguagem. Não tem como ele destruir todos os ímpios da terra. Mas é uma leitura hiperbólica para dizer que até onde ele conseguir fazer, ele fará, para evitar que a iniquidade dos ímpios adentre dentro das portas de Jerusalém.
Está vendo tanto que é importante você estudar a Bíblia? Não negocie com os incrédulos. O que a igreja está fazendo hoje? Negociando com os ímpios. Negociando com o sincretismo, que são misturas religiosas. Negociando com o pragmatismo. Atraindo o mundo pela igualdade, não pela diferença. Nós precisamos orar a Deus para que Deus encha a nossa igreja de graça e de misericórdia. E que o Senhor repreenda das portas da casa do Senhor todas estas satanicidades. E que Deus nos liberte e nos livre, em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Nós vamos ofertar na casa de Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos abençoar os teus servos e servas